Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Duas na Tri. E nesta edição nós vamos falar sobre o empreendedorismo na área de enfermagem. É isso, Silvia? Isso mesmo, Malu Mota. Esse é um segmento em expansão no mercado de cuidados de saúde, né? Se antes o enfermeiro ele só tinha a opção de trabalhar em hospitais e unidades de saúde, hoje o campo de atuação desses profissionais está muito mais aberto, Malu. Não tenha dúvida, Silvia, para entender melhor essas novas possibilidades e como elas influenciam no papel do enfermeiro, o Duas na Tri recebe a Paula de Souza e Castro, que é professora do curso de enfermagem da Unip e especialista em saúde da família e gestão de serviço. Paula, obrigada pela sua presença e por dedicar o seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço, Silvia, Malu, é um prazer estar aqui com vocês e a gente conversar um pouquinho, então, sobre esse novo olhar da enfermagem, né? E entender um pouquinho como podemos empreender, então, na enfermagem. É exatamente por aí que eu quero começar, Paula. O que é empreender na enfermagem? Então, a gente, acho que até para ter um contexto, né, desse novo empreendedorismo, entender um pouquinho, né, esse olhar da enfermagem. A gente, historicamente, tem uma característica muito de pensar no enfermeiro que está no hospital, cuidando do paciente, fazendo a gestão ali da unidade, né, da unidade de internação, fazendo o intercâmbio com o médico, com a família, ou então está lá na unidade básica, né, o pessoal que vai para o posto de saúde ou para um ambulatório, tem um enfermeiro ali meio na atuação gerencial desse cuidado, né? E a gente foca muito nisso. E quando você sai desse olhar muito do cuidado assistencial, onde que você acaba pensando, né, em encontrar um enfermeiro? Na educação, por exemplo, né? Então você vai pensar no enfermeiro na faculdade, dando aula, nos cursos técnicos, mas a enfermagem ela ampliou muito o seu leque de trabalho. Então, hoje, o enfermeiro, primeiro a gente ter o conhecimento, né, e a clareza de que ele é um profissional liberal, como é o médico, como é o nutricionista, como é o fisioterapeuta. Então, como profissional liberal, ele vende o serviço dele. E aí, qual é esse serviço que ele está vendendo? É o cuidado. Então, eu posso, por exemplo, enquanto enfermeiro, ter um consultório especializado em feridas. Então, o paciente que eventualmente tem uma ferida crônica, saiu do hospital, eu posso ter, eu enquanto enfermeira, ser um enfermeiro especialista em ferida e ter o meu consultório de enfermagem. Então, eu vendo o meu serviço especializado em cuidar dessa ferida, né? Não só nisso. Então, o enfermeiro, ele pode ter um consultório, hoje, né, a população está envelhecendo, já a gente fala muito do envelhecimento da população há alguns anos, né? E como que a gente se coloca, né, nesse envelhecer, por exemplo? Então, as instituições de longa permanência de idosos, né, que a gente chamava de asilos, hoje a gente não gosta muito de usar muito essa terminologia, ou a casa de repouso, pensando que o idoso vai lá para repousar, ficar sentadinho e não fazer mais nada. O enfermeiro buscou muito nisso um outro ramo, né? Então, de gerenciar essa nova fase da vida nossa, né? Já que a nossa expectativa vai aumentando, né? Então, como é que o enfermeiro pode ter, assim, a instituição de longa permanência hoje, né? Ela é um ramo, né, que o enfermeiro tem trabalhado muito junto com os médicos. Mas outras áreas. Então, eu posso ter uma clínica de vacinação, eu posso então ter meu consultório de cuidado, seja de ferida, ou seja, de cuidados de doentes crônicos, né? A questão do doente crônico hoje veio muito forte, inclusive com os convênios, né? Buscando o enfermeiro como um gestor desse paciente crônico. Então, eu posso ter esse meu olhar. Mas eu tenho outras áreas administrativas também, então não só ligada ao cuidado. Eu sempre falo para o aluno o seguinte: nós somos a profissão do cuidar, mas esse cuidar não é só o cuidar pôr a mão na massa, né? Pôr a mão no paciente. O cuidar é muito mais do que isso. Então, gerenciar um cuidado, uma assistência, uma unidade é uma forma de cuidar. Então, um enfermeiro, como, por exemplo, um consultor de saúde, ele é uma área que eu posso empreender. Eu não quero abrir um negócio diretamente com a outra pessoa, mas eu quero empreender no sentido de apresentar uma melhor qualidade de assistência. Então, eu posso ser um enfermeiro consultor, por exemplo, na área de gestão.
Então, eu falo que o empreendedorismo, a gente pensa muito na abertura do negócio, né? Então, eu tenho que empreender, eu tenho que abrir um negócio próprio. E não é só isso, né? Eu posso empreender buscando, por exemplo, apresentar uma forma nova de assistência. Então, eu descobrir uma forma nova de gerenciar um cuidado, de gerenciar um serviço, de melhorar a qualidade, isso é empreender. Então, esse empreender é buscar novas tecnologias, né? E a tecnologia hoje ela está muito presente na saúde, é algo que só vem aumentando, né? Então, a inteligência artificial, prontuário eletrônico, né? Então, essa questão é muito importante. Diga, Malu. As pessoas da área da saúde ganharam um protagonismo talvez nunca antes visto. Agora, quando você vem desse momento e já quer colocar o empreendedorismo, claro que isso vem, eu imagino que isso deva estar acontecendo já há muitos anos, mas como é que você incute no seu aluno essa mentalidade de empreendedor nessa área? Na graduação, o que a gente tem buscado é incentivar esse aluno à pesquisa no sentido de identificar algo novo que ele possa colocar. Então, a gente tem, por exemplo, programas de iniciação científica e os próprios trabalhos de conclusão de curso que trazem isso. Eu tenho um exemplo prático de um aluno que vai se formar agora, né, está se graduando agora, que ele elaborou um protótipo de prontuário eletrônico. Então, ele, ao longo de 1 ano e meio, né, um ano aqui ele começou, na verdade, antes, né, ele começou a elaborar um protótipo de prontuário eletrônico. Então, ele viu uma necessidade de incorporar a tecnologia na assistência. E aí, né, a juventude de hoje, que é muito tecnológica, né, muito diferente da gente, ele teve essa facilidade. Então, assim, foi algo que, claro, ele tinha um start dele individual de gostar da tecnologia e isso facilitou. Mas a gente, ao longo da faculdade, por exemplo, essa questão da consulta de enfermagem, nós temos, por exemplo, na universidade, na Unip, nós temos clínicas de saúde em vários campos, né, em vários campos. Então, dentro dessas clínicas de saúde, a gente tem atendimento de nutrição, fisioterapia, enfermagem e farmácia, às vezes a gente encontra. Então, a gente já traz para o aluno até para uma conscientização da população que vai buscar esse serviço de que o enfermeiro faz esse tipo de atendimento. Então, o aluno ele começa a incorporar aquela independência de que ele pode fazer uma consulta de enfermagem. Então, que aquilo pode fazer parte do dia a dia dele, né? Então, essa experiência a gente tenta trazer já na graduação. Então, a partir do 5º semestre, mais ou menos, né? Então, um curso de 8 semestres, a partir do 5º semestre, esse aluno começa a ter contato com o paciente nas clínicas. Então, a clínica passa a ser um primeiro passo para ele identificar essa possibilidade. Então, ele identifica, então a gente tenta apresentar, né, e vivenciar um modelo mesmo de consultório de enfermagem, como você tem o consultório da nutrição, da fisioterapia, então isso facilita bastante para o aluno, né? E tentar trazer, claro, dentro das disciplinas de gestão, das disciplinas práticas, essa incorporação tecnológica e de mudança, né, necessária para a pesquisa. Então, acho que aí a gente está começando inclusive de alunos que já investiram, né, e aí abriram o seu negócio mesmo, de ter uma instituição de longa permanência, de buscar por uma consultoria, né, então os laboratórios hoje, né, até como a gente falou, a questão da tecnologia, a medicina, a gente tem hoje grandes laboratórios que buscam no enfermeiro, muitas vezes, um profissional para treinar os hospitais, a cirurgia robótica, por exemplo, hoje você tem uma necessidade do enfermeiro ter uma especialização nisso, então você acaba sendo consultor nessa área, né? Então, Paula, oi. Assim, a gente sente, né? Eu vou dizer, eu até tinha feito uma live com ela, né? Que leque enorme de possibilidade que surge aí, então, na profissão de enfermeiro, que a gente tinha mesmo essa coisa de lembrar do enfermeiro e encarar o enfermeiro ali como uma continuidade de um tratamento que a gente está fazendo. Mas, aproveitando o que a Malu falou, só um minuto, aproveitando o que a Malu falou, quando você tem que incutir no aluno, você tem que, de certa forma,
a população em si, né, as pessoas têm que saber também e ter essa confiança. Além disso, eu quero saber o seguinte, além de mudar o conceito da população, não tem que fazer um curso de gestão junto? Porque, não sei, eu tenho habilidade para ser enfermeira, mas eu não tenho habilidade para ter um consultório, para gestão de consultório, não é tudo junto, Paula? Na verdade, a gente tem aí algumas necessidades. Por exemplo, eu abrir o meu consultório, eu não preciso obrigatoriamente ter um curso de gestão. Eu, enquanto enfermeira, a lei me permite, né? Então, assim, a lei do meu exercício profissional me permite que eu abra o meu consultório. Hoje, inclusive, aceito como uma possibilidade de benefício para a Receita Federal, para você pedir lá, né, o seu abatimento, né, como uma assistência à sua saúde. Então, a lei não te exige um curso de especialização. Vai depender do que você quer fazer. Então, por exemplo, para um consultório de feridas, por exemplo, seria interessante que você tenha um curso de especialização na área de feridas que a gente chama de estomoterapia. Para uma consultoria, aí sim, eu acho que essa questão da gestão ela está muito incorporada, né? Eu sempre falo o seguinte: eu tenho aquele enfermeiro que ele fala que ele nasceu para assistência, mas ele não nasceu para gestão, né? E eu falo que, na verdade, a gente acaba criando competências, desenvolvendo competências. E o gerenciar, o liderar, o administrar é uma competência que a gente precisa ser treinada e executada, desenvolvida, né? E algumas pessoas não vão ter essa habilidade. Então, eu tenho aquela questão do enfermeiro que ele acaba buscando, né? Então, muitas vezes, parcerias com outros profissionais para tentar incorporar, às vezes, né? Ou balancear alguma deficiência que ele tenha relacionado a isso. Então, eu posso, por exemplo, ter uma parceria com um profissional médico, com um profissional fisioterapeuta, com um outro profissional dentro do meu serviço e balancear essa minha necessidade. Então, eu sou muito mais assistencial do que gestão. Agora, é claro que pensando em negócio, né? Aí sim eu preciso pensar assim num curso, pelo menos, não numa especialização, mas num curso ligado à gestão de negócios. Senão a gente não sobrevive, isso é um fato, né? Então a gente precisa, mas são as competências que a gente precisa. Então, às vezes, eu tenho aquele. Eu, nas minhas aulas de gestão, né? Até eu fui buscar pelo curso de gestão, às vezes a gente tem aquele profissional que ele é exemplar na assistência, e aí muitas vezes você leva ele para a gestão e ele falha. E por que ele falha? Porque ele não tem essa competência gerencial bem desenvolvida no sentido de que não é o dia a dia dele, né? Então, o que ele gosta é do cuidar assistencial e não do gerenciar administrativo. Então, eu acho que tem um quê de você querer fazer aquilo, né? E ter a sua habilidade maior para isso, né? Então, assim, todo mundo vai empreender num negócio. Eu acredito que as pessoas elas têm as suas qualidades e as suas deficiências, né? Não defeitos, mas algo que precisa ser melhorado. Então, às vezes, eu não tenho essa característica, né? Então, às vezes, a gente precisa ter a ajuda de um parceiro, né? Então eu não preciso trabalhar sozinha, né? Então, eu preciso ter a ajuda de um parceiro. E, às vezes, o inovar significa esse empreender, não porque eu quero ter algo para mim, mas que eu quero melhorar algo para o outro, né? Então, por exemplo, esse prontuário eletrônico desse aluno é um empreendedorismo. Paula, é disso que eu estava tentando falar, até complementar a pergunta da Silvia, porque assim, se tem algo que me incomoda quando eu vou num hospital, é assim, a ler. E eu fico pensando, eu sempre pensei nisso. Eu falei assim, já pensou se a letra daquela pessoa ela diz alguma coisa que não é exatamente o que eu estou sentindo? Porque passou aquele médico, ele anota tudo direitinho, depois ele entrega o plantão. Quando ele entrega o plantão, aí o outro falei, vai que eu, né, profissional da palavra, eu falei assim, vai ver que uma palavra, ela pôs dor de cabeça, e entendeu que era uma outra dor. Você já imaginou? E ele me dá um remédio. Eu sempre deitada na cama, quantas vezes? Então, quando você falou isso, foi de uma alegria para mim, porque eu falei, isso realmente tem que mudar, né? E assim, mesmo quando você vai fazer o exame, eu já imaginei um robô lá, tem que ter um robô, porque você chega e fala assim, a senhora é Dona Maria Lúcia, seu nome inteiro,
sua idade, quer dizer, aquela coisa horrível de ter que revelar a idade, quantos meses e tal, eu não sei lá quantos meses. Então, é uma coisa assim, quando você deu esse start, Paula, eu fiquei pensando o quanto que a área de enfermagem, viu, Silvia? Eu fico imaginando você na live, deve ter se encantado mesmo com o tanto que essa área pode inovar, né? E a pandemia trouxe um pouco disso, da necessidade dessa inovação. Então, por exemplo, hoje o que a gente acaba discutindo, por exemplo, a pandemia fez com que a gente perdesse um pouco a humanização do cuidado, no sentido de que eu não tinha mais o acompanhante junto, e aí entraram, então, o celular, né? Então, eu trouxe o celular, né, para conversar, a telemedicina, né? Então, assim, hoje a telemedicina veio, né, numa condição de eu poder fazer uma consulta com o meu médico usando o celular. Hoje nós temos alguns softwares que você conseguiria, inclusive, fazer um exame do paciente à distância, o médico conseguir, né, escutar seu coração ali pelo computador, né? Então, assim, essa tecnologia, né, a pandemia aflorou essa necessidade muito importante. E isso que você colocou, Malu, desse medo, né, eu acho que foi um diferencial desse aluno que foi, assim, uma estrelinha a mais nesse trabalho dele, foi que ele queria desenvolver este protótipo para que, então, o enfermeiro, o médico, no seu lado, ali no quarto, ele já digitar ali ou escrever ali, e isso já ir para o prontuário. Por quê? Ele não perder tempo, ele vai passar por outro quarto, né? Então, como é que ficou? Então, é ali, no momento, né? Então, assim, isso é bem legal. Então, eu acho que isso que é empreender. A enfermagem tem vários exemplos, né, de empreendedorismo. Por exemplo, a gente tem curativos que hoje a gente usa que foram descobertos por enfermeiros que pesquisaram, né? Então, você participar de uma pesquisa, por exemplo, eu quero pesquisar se uma planta, por exemplo, medicinal, tem um efeito curativo, né, para uma ferida. Então, isso é empreender, né? Você estimular esse aluno a buscar por conhecimento, não só para ele, mas para a comunidade mesmo, né? Então, acho que isso é o diferencial, né? Buscar. E eu sempre falo o seguinte: o hospital, ele vende um serviço que a gente cuidar da sua saúde, que é seu bem maior, né? Então, quando eu entro no hospital, o meu bem maior está na mão das pessoas que vão cuidar. Então, o que eu quero, né? Sair de lá bem, né? Diga, Malu. Olha só, então eu tenho que complementar, Silvia, me perdoa, só para fazer uma observação aqui. Você sabe que uma vez eu trabalhando com o Drauzio Varela e ele me disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou, médico? E o médico passa lá uma vez por dia, de manhã e à noite, se tanto, né? Então, médico particular. Agora, ou não, né? Também pode ser do SUS, ele passa lá com menos frequência do que o enfermeiro. O enfermeiro tem que ser muito bem tratado, porque é ele o responsável, é ele que fica ali, é ele que enfrenta o dia a dia do paciente. Então, assim, todas as glórias aos enfermeiros aqui por algo que eu aprendi com o Drauzio Varela. Não, e só antes da Paula falar, só para complementar isso, eu tive que levar minha filha no hospital agora há pouco tempo e eu fiquei prestando atenção. Já tinha feito live com você, viu, Paula? Aí eu fiquei prestando atenção na enfermeira. Sabe o que eu fico maravilhada, né? É assim, ela estava ali tomando conta da minha filha, fazendo tudo o que tem que fazer, só que ela já estava preocupada com outro paciente que entrou e estava sozinho, já estava gritando para não sei quem, já estava ligando. Eu falei assim, dá para você prestar atenção só na minha filha? Ela falou, eu não consigo, porque isso aqui não está funcionando, o paciente está sozinho. Quer dizer, é uma dedicação, é uma habilidade que é deles mesmo, né, Paula? A primeira que, assim, nós somos a categoria que efetivamente ficamos 24 horas ali com o paciente, né? Claro que você tem mudança de turnos, né? Mas você fica 24 horas com a equipe de enfermagem. Esse ano de 2020, né, que foi colocado aí como um ano comemorativo para a enfermagem, né? Então, por que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, escolheu o ano de 2020 para tentar, acho que conscientizar, né, sobre essa profissão? Tem uma questão histórica da Florence, do bicentenário do nascimento dela, mas porque a OMS fez um estudo que nós temos 10 anos, né? A Organização Mundial de Saúde tem até 2030 uma meta de oferecer saúde para a população mundial de maneira universal.
e se identifica que o enfermeiro é o profissional que pode garantir essa assistência universal. Só que a gente precisa de quase 9 milhões de novos profissionais de enfermagem em 10 Nossa! anos. Para o mundo. Aqui para as Américas, estima-se mais ou menos uma necessidade de 900 mil profissionais, entre enfermeiros e parteiras, né? Hoje a gente não usa mais a palavra parteira, porque a gente tem hoje a obstetriz, né? Que é uma outra profissão, né? Então, porque quando você coloca, Silvia, você colocou muito bem colocada essa necessidade da população reconhecer o enfermeiro como um profissional que pode, né, gerenciar esse cuidado à saúde. Eu fui eu tenho quase, fazendo agora 24 anos de enfermagem, e eu fiquei na assistência da atenção básica por quase 15 anos. Então, na saúde pública, na atenção básica, eu acho que a gente conseguiu já conscientizar essa questão, porque o enfermeiro faz a consulta do pré-natal, ele faz a consulta da criança até 2 anos de idade, que é a puericultura, ele faz a consulta do hipertenso, do diabético, isso já é incorporado. A população que vai no posto de saúde sabe que vai passar em consulta de enfermagem, e não em consulta médica, né? Na rede privada, isso começou a mudar com o gerenciamento de casos que a gente chama. Então, muitos convênios hoje têm um enfermeiro que faz a gestão. Então, o enfermeiro liga para sua casa. Olha, você foi no médico, como é que você está? Você fez exames? Então, isso também começou a mudar. Então, eu acho que esse reconhecimento, né, da população de colocar. Então, eu acho que eu já vi várias entrevistas do Drauzio também, né, onde ele coloca essa questão do profissional de enfermagem. Eu trabalhei com um médico que ele falava assim, ó, você pode tirar todos os médicos do hospital, que o serviço vai caminhar. Vai todo Sim, mundo fazer é tudo. verdade. Né? Agora, tira a enfermagem do hospital, né? Porque isso que você falou, Silvio, o enfermeiro ele tem olhos todos os lados. Então, ele está olhando para o paciente, ele está pensando que ele tem que chamar a funcionária da limpeza, ele está pensando que ele tem que chamar o segurança, ele está pensando que ele tem que ligar para o médico. Então, a gente tem essa competência de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? E o enfermeiro é meio ligado no 220, né? Quando não é no 330, né? E eu acho que isso vem um pouco dessa característica até histórica, né? De uma experiência, às vezes, até da enfermagem muito presente em guerras, né? Então, traz essa questão meio de rigidez até às vezes, né? Não, a gente precisa ter esse cuidado. O enfermeiro, às vezes, é um profissional meio chato, né? Ó, não pode isso, não pode aquilo. Mas por que não pode? Porque ele está tentando realmente, né, ali ter esse cuidado. Diga, Mas Malu. ele é mais. Eu acho que o enfermeiro, a enfermeira, eles são mais bonzinhos, porque tem coisas que você fala com a enfermeira que você não fala com o médico, né? O médico chegou, tem aquela pose, não sei o que, nada contra. Amo os médicos. Mas assim, a gente tem um distanciamento, né, do médico. Agora, do enfermeiro, não. Acho que é por causa dessa coisa da assistência mesmo, né? Você vê ele mais próximo, você vê a ponto da Silvia questionar o trabalho da enfermeira lá, né? Então, eu acho que a enfermagem tem que buscar por isso, né? Então, eu acho que esse reconhecimento nosso, né, de saber sim dessa importância, mas o quanto a gente pode melhorar. Então, é claro que você tem se a gente for pensar em dividir assistência curativa e preventiva, né? É claro que na curativa a gente tem os enfermeiros nos hospitais, a gente ainda tem acho que a grande maioria, né, dos enfermeiros aí trabalhando na área hospitalar. Mas eu acho que, assim, de novo, né, acho que voltando, então, para essa área do empreender, né, então, hoje, como que eu capacito mais, né, então, assim, eu ser um profissional, por exemplo, que eu possa ofertar um serviço, muitas vezes, de capacitar o profissional que está lá na linha de frente, dentro do hospital, a ter uma técnica mais apurada, pensar na qualidade. Eu acho que a pandemia trouxe essa questão do ensino remoto também, uma outra necessidade de incorporação tecnológica na educação. Eu acho que isso é um outro passo importante, né? Então, eu tive uma experiência há algum tempo de fazer
como se fosse uma simulação realística virtual. E isso traz, né, uma habilidade de cognição, né, muito diferente de você só ler, né, de você só assistir. Então, acho que é essa busca, né? Então, eu acho que dentro desse empreender, eu acho que a gente tem alguns pontos que eu destacaria. Eu acho que, como a Silvia bem colocou, o quanto a gente consegue hoje trazer para a população essa possibilidade. Se a gente fizer uma busca num site aí de busca aleatório, consultório de enfermagem, a gente praticamente não encontra, porque você não é, né, uma realidade. Não tem, Paula, não tem ainda, né? É isso que eu estou falando, não é uma pouco, coisa muito comum, isso é novo, né? Muito pouco, né? Então, assim, você tem muito pouco. Hoje, quando você busca um enfermeiro que tem a sua clínica de vacina, que tem a sua casa de idosos de longa permanência, que tem um consultório de curativos, né? Então, que faz uma assistência, mas um consultório de enfermagem. Né? Então, acho que isso veio um pouco, né? Começou, eu lembro que quando eu estava na faculdade ainda, aquela história do home care, né? Então, do enfermeiro, da assistência para quem ia para casa, mas aquilo se estabilizou, né? Então, assim, eu acho que isso é um ponto do quanto a gente conscientiza a população de que o enfermeiro pode ter isso. Acho que o segundo ponto do empreendedorismo, não só buscar o negócio, mas buscar o conhecimento, a descoberta de algo novo para assistência geral. E aí eu acho que tem que ser por um cuidado, né? E eu acho que um terceiro ponto hoje, que a gente, em várias áreas, né, ouve falar da saúde 4.0 ou da inteligência artificial, a gente precisa se alinhar à tecnologia, né? Então, eu acho que quem hoje quer buscar por uma nova forma tem que ir atrás, não só, Silvia, do que você falou do curso de gestão, né? Então, acho que você ter um conhecimento de gestão, mas eu acho que hoje a tecnologia é um outro ponto que é essencial para que a gente caminhe aí por ampliar esse leque de empreendedorismo na enfermagem. Tá, só para a gente finalizar, que a gente está quase chegando no finalzinho aí, mas assim, uma coisa bem sucinta, viu, querida? O que precisa, então, para ser um bom empreendedor? Conhecimento, fato, acho que esse é o principal, acho que eu preciso conhecer, experiência, né? Então não dá para eu querer fazer algo que eu não tenha uma experiência, né? Uma vez eu li num livro que para eu ter um restaurante eu preciso primeiro aprender a lavar prato. Senão eu não vou ter meu restaurante. É isso aí. Boa, então, acho que na enfermagem é a mesma coisa, né? Então, assim, se eu quero ter a minha clínica de vacina, eu preciso ir para a sala de vacina, saber fazer vacina, né? Eu falo para o aluno, você só sabe supervisionar se você souber fazer o que aquela pessoa vai fazer. Então, eu acho que conhecimento, experiência e o querer, né? A vontade, né? Eu acho que aí é a sua dedicação, né? Então, eu acho que isso... E querer algo que não é só para você. Eu acho que eu não quero só para mim, eu quero para o outro, eu quero... né, divulgar conhecimento. Então, eu resumiria nessas 3 condições aí, essas 3 necessidades. Que interessante, né, Silvia? Eu acho que assim, e Paula, eu acho que o que a gente está falando aqui hoje é algo assim, não tem perdedores, né? Porque, de um lado, você tem os enfermeiros que, né, já têm isso naturalmente, essa coisa do assistir ao outro, você tem ele ganhando dinheiro, tem a população que vai ficar melhor servida. Então, quer dizer, nós estamos falando aí só de um terreno de vitoriosos. São elos, né? Acho que é a construção de elos aí para uma corrente fortalecida, né? Muito bem. Isso aí. Olha, Paula, super obrigada, viu, pela sua presença aqui. A gente agradece a sua participação no nosso Duas na Tri, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo no Paula, coração. Paula, muito obrigada. Eu sei que tua agenda é complicada, mas eu acho que vale para o aluno, para as pessoas que estão, né, tentando aí uma carreira, buscando uma carreira. Eu acho que quem está em dúvida aí já pode pensar melhor sobre esse assunto, mas tem que gostar de cuidar de gente, né, Paula? Tem que gostar, é verdade. Muito bem, então. É isso aí. E o Duas na Tri fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. E lembrando sempre que a educação é uma história sem fim.